Pessoal, tudo bem? Já dei autorização aqui para iniciar a gravação, né? Deixa eu já compartilhar nossa tela aqui. Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo, eu vou ser o professor de vocês aqui do EAD, né? A partir aqui da UC14, né? De manutenção elétrica predial e industrial. Então, eu já fiz aqui eu estou substituindo aqui o professor anterior de vocês, o professor Renan, né? Eu já vi aqui que ele já deu eficiência, né? Gestão, instalação do CEP e agora na semana passada, né? Ele iniciou com a aula 1 aqui, né? Eu já até pedi para a monitora ainda é a Letícia, né? Para ela fazer um levantamento aqui, por isso que ela colocou o tema da aula aqui, né? Introdução aos princípios e instrumentos de controle da manutenção em seus tipos. Então, desculpa, pessoal. Então, o professor Renan, ele já fez a introdução aqui, né, dos princípios de manutenção, né? Provavelmente ele deve ter falado de manutenção preventiva, manutenção preditiva, a corretiva, né, que é a famosa manutenção por crise. Então, eu fiz aqui o levantamento, pessoal. Como esse módulo é o último módulo, né, o módulo fechado, então ainda estou fazendo o levantamento da nota de vocês, né? A nota de eficiência, gestão, instalação do CEP, né? Já fiz até a correção de algumas que vocês já enviaram aqui, de manutenção elétrica predial e industrial. Teve alguns alunos que ficou faltando, se não me engano, era de instalação do CEP, eles enviaram, né? Então, assim, caso alguém não tenha feito ainda alguma atividade, está devendo alguma atividade de eficiência, de gestão ou de instalação do CEP, né? Por favor, envia, aí depois me envia a mensagem, né? Que aí foi assim com um colega de vocês, né? Ele enviou a tarefa, né? Já enviou a mensagem, né? Provavelmente ele ainda achava que era o professor Renan, né? Daí a mensagem ela veio para mim, eu fiz a correção e já avisei para ele, tá? Daí, aí eu sempre faço essa partinha para eu já ir levantando, né? Porque dentro do módulo 3, né? O último do curso de eletrotécnica, nós temos 6 UCs, né? Desde eficiência até projeto do CEP. Então, já estou levantando a nota de vocês de eficiência, gestão e instalação, e agora assumindo aqui a de manutenção, né, para ver quantos né, se alguém está devendo ainda alguma nota nas outras 3 UCs anteriores aí, né? Já pedi também para a monitora Letícia fazer esse levantamento, né? Então, eu sempre faço assim. No módulo, né, da turma que eu assumo aqui, essa turma é do Senai e do Ítalo Bolonha, né? Eu sempre peço para fazer o levantamento e esse levantamento ele vai demorar um pouquinho mais, pessoal, porque é de outro professor, né? Mas fique tranquilo, viu? Não vai atrapalhar o andamento da nossa UCEC. Então, como o professor Renan na aula passa, aí eu sempre faço assim, né? Já pego o plano, o cronograma, o professor me passou aqui, eu já fiz as adequações necessárias aqui para o cronograma, né? Ao total, aí vamos ter 5 aulas, né? Estamos na segunda. E eu vi que já teve já momento presencial, né? 2 momentos presenciais, um do dia 17/8 e outro do dia 24/8, inclusive. Eu já vi que as FOs foram enviadas, né? Já publiquei as FOs do momento presencial, tá? Então já está publicada aí. Já fiz a atualização, aproveitando que nossa aula vai continuar sendo nas segundas-feiras, né? Das 20 às 21, né? Já fiz essa atualização logo hoje, né? E algumas correções, ó. Aqui o pessoal já enviou algumas correções aqui, eu já até fiz, né? De alguns alunos que pediram. Então, eu faço essa pastinha,
Já do momento presencial, já registrei dois. Agora, no dia 14 do 9, né, vamos ter mais a terceira e no dia 21 do 9, a quarta aula do momento presencial de vocês, né? Então, aí fica mais fácil, como nossas aulas são segunda-feira, né? Sempre na segunda-feira eu já dou uma olhada na FO que o professor, com as notas, né, as presenças que o professor fez aí no sábado, né? E aí eu já faço a publicação para vocês poderem enxergar aqui no, nas notas de vocês. Vocês veem aqui. E aí eu sempre crio essa pasta aqui, atividades, né? Eu estava dando uma olhada aqui, eu vi que o professor começou a falar dessa primeira atividade, como são três, e eu vi que nós temos 5 aulas, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou explanar. Teve até um aluno que perguntou para explicar melhor, né, a primeira atividade aí, né? A primeira atividade ela é relativamente mais fácil. Então, a primeira, o professor Renan já falou da introdução. Essa de hoje, eu vou falar, eu vou fazer uma análise sobre a atividade um, né? A próxima aula, próxima semana, eu vou falar da atividade 2. Na quarta aula, eu vou fazer a análise da atividade 3. E por fim, na quinta aula, vou tirar dúvidas, tá? Fazer assim que vai ficar legal. Aí eu sempre faço umas análises e deixo uma pastinha aqui da disciplina, né? Eu tenho até uns exemplos que eu vou fornecer para vocês, ó. Eu tenho um laudo técnico para vocês verem, né, como que é um laudo técnico, um parecer técnico, né? Se tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica, né? No caso do eletrotécnico, é uma RT, uma RRT. É um registro de responsabilidade técnica, né? No caso do engenheiro, lá do CREA, é uma anotação de responsabilidade técnica. Mas, na verdade, os dois documentos são similares, né? É o serviço que você está prestando para aquele cliente, e esse documento você deve comparar, né? Deve encarar ele como uma nota fiscal, realmente. Uma nota, né? É uma nota fiscal que lá tem um valor. Desculpa, gente. É a gripe. Vai ter o valor, né, que você cobrou pelos seus serviços, né, de projeto, é, consultoria, por exemplo. Tem vários tipos de serviço que você pode fazer, né? É óbvio que a engenharia elétrica, ela tem a abrangência total e o eletrotécnico, ele tem um certo nível, né, de carga, né, por exemplo, né, até 800 kVA, mas assim, esse limite de 800 kVA, vocês podem fazer qualquer tipo de projeto, desde o predial até o industrial, tranquilo, né? Só não linhas de transmissão, geradoras de energia, né? Aí já é da alçada aí, né, do engenheiro eletricista, tá? Então vamos para a primeira atividade, pessoal. É, Vamos lá em situação de aprendizagem. Eu já criei a pasta atividades que eu costumo baixar, né? Aqui, ó, quando você vem em situação de aprendizagem, tem o descritivo, né, da situação, que ele já está abrindo automaticamente. Vou arrastar o descritivo para cá. E a gente tem, quando você vem aqui, a folha de resposta, ou seja, a folha em que você vai fazer. Se eu não me engano, ó, aqui está falando que é um memorial, né? É um memorial descritivo barra um relatório. Vamos lá, vamos no descritivo. Então, vamos ver o contexto da primeira atividade aí, né? A folha aqui é essa daqui, ó. Só para vocês visualizarem bem aqui. Vou só tirar a marca aqui do parágrafo. Eu gosto de deixar ela.
Então, vocês vão pôr com objetivo, normas aplicáveis, descrição das instalações elétricas, não conformidade que vocês, porventura, vão encontrar, as melhorias e as considerações finais, tá? Fazer um resumo aqui rápido. Ó, o hotel Eco Resort é famoso. Na verdade, pessoal, esse contexto aqui do Hotel Eco Resort, ele não se aplica à atividade um, viu? Igual, deixa eu só falar aqui, porque esse é um erro. Na primeira vez que eu ministrei essa disciplina, né? Eu falei aqui do contexto, é quando chegou aqui a atividade um, na verdade, você vai acostumar, né? Você vai entender o que que é um memorial descritivo, para depois você, na atividade 2 fazer o relatório aqui, né, dessa solicitação. Essa SSM é uma solicitação de serviço de manutenção, tá? Então, o primeiro exercício, né, eu vi que teve até, se eu não me engano, foi dois alunos que já fizeram. Ó, o aluno deverá elaborar um memorial descritivo, descrevendo, obviamente, né, se ele é descritivo, as instalações elétricas de sua residência, identificando as não conformidades em relação às normas e as possíveis melhorias que você vai fazer, né, frente à NBR 5410. Ok, deixa eu abrir a 5410 aqui. Eu tenho uma versão aqui, ó. A 5410, pessoal, deixa eu pegar lá no início, no texto aqui, ó. Essa NBR 5410, pessoal, geralmente você compra, né, ou a empresa a qual você está fazendo o projeto, por exemplo, eu já fiz projeto em hospitais, né, para implantação de ressonância magnética, de tomografia computadorizada. Então, existe NBRs, né, ou seja, normas brasileiras aí, para todo e qualquer tipo de maquinário, né? Inclusive para ressonância magnética e para tomografia. E, e daí o cliente, né, na época o dono lá do hospital, né, o maior acionista lá que era o dono, ele comprou essa norma, a norma, eu não me lembro qual que era o número dela. Inclusive, comprou a norma e comprou um livro com a interpretação e forneceu para a gente. A gente pegou, utilizou ele e dentro dos parâmetros, ou seja, dos ditames que estavam lá naquela NBR, a gente fez o projeto lá em cima lá, né? Era de uma ressonância magnética e uma tomografia computadorizada. Sei que foram duas normas e um livro lá que ele forneceu para a gente. Então, você pode colocar isso no projeto. Se for uma norma específica que ela não tem, por exemplo, você vai fazer um projeto elétrico, deixa eu tirar aqui essa. Você vai fazer um projeto elétrico, onde que você vai? Você vai lá nas normas Equatorial, né? Goiás. Então, você vai vir aqui, ó, normas técnicas Equatorial Goiás, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, normas técnicas de padrões construtivos. Deixa eu ver. Atenção. Parece que o site aqui, ó, pelo menos essas aqui ainda tem. Por exemplo, eu vou fazer um projeto elétrico para normas, né, para um conjunto aí de apartamentos ou um condomínio, né, um condomínio vertical ou um condomínio horizontal. Então, eu vou utilizar essa norma aqui, ó, NT 0, né, 40 aí, né, 10 mil de ré aí, né? 4 EQTL, ó, fornecimento de energia elétrica a edificações, né, de múltiplas unidades consumidoras, né? Vou fazer um projeto de rede de distribuição, ou seja, eu vou implantar postes, eu vou fazer o tracionamento de cabo, eu vou fazer o projeto de rede de energia de média tensão, né? Famosa aí 13.8, que é a que a gente utiliza aqui
em Goiânia, né, com rede convencional ou rede compacta, é, aí eu utilizo essa norma que é a NT 005. E essas normas aqui, por exemplo, deixa eu só clicar na NT 004. A norma aqui, ó, essa fornecimento de energia a edificações de múltiplas unidades consumidoras, por exemplo, pessoal, tá aqui tá falando que está em erro. Ah, indisponibilidade temporária, ok. Mas enfim, essa norma aqui, pessoal, ela tem um equivalente, deixa eu ver, acho que até ela, eu até fiz uma pastinha aqui, eu fiz uma pastinha aqui, eu até baixei aqui, deixa eu abrir com o navegador, é porque tem o firewall aqui do Senai, ó aqui, ó. Essa norma aqui, pessoal, deixa eu colocar ela do lado da NBR 5410. Essa norma aqui, na verdade, essa NT, na norma técnica de distribuição, toda concessionária de energia tem, porém ela faz um apanhado geral. Ela pega, para elaborar essa norma, ela pega, por exemplo, partes da NBR 5410, partes, sei lá, da NBR 14039, que fala de média tensão. Então, ela faz uma espécie de colcha de retalhos, né, com as normas técnicas, né? Por exemplo, se eu vou fornecer energia, né, para edificações de múltiplas unidades consumidoras, ou seja, eu vou fornecer energia para um cliente residencial, né, ou um multifamiliar, né? Por isso que fala múltiplas unidades, um cliente industrial também eu preciso, né, dessa norma que fala sobre instalações elétricas em baixa tensão. Embora um cliente industrial ele tenha muita demanda, ou seja, ele tem uma utilização por capacidade de carga muito alta, no final das contas, ou seja, no final do dia, aonde que esse cliente vai espetar, né, a sua máquina, né, a sua máquina elétrica para um motor monofásico ou um motor trifásico. Ele vai instalar ele em um quadro de distribuição, né, vai fazer ou, por exemplo, a partida, né, igual vocês aprenderam aí, uma partida direta ou uma partida indireta aí, né, com inversor de frequência ou uma soft starter, ele vai fazer essa instalação em um circuito de baixa tensão. Então, se é fornecimento de energia em baixa tensão, eu preciso de pegar os padrões da NBR 5410, né, que importam aí para essa conexão e fazer um compilado e criar essa norma que a Equatorial chamou de NT04. Então, todas as normas das concessionárias de energia, elas são uma colcha de retalho de normas técnicas, né, de uma NBR, né, que por sua vez, ela é um Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional lá do I3E, tá? Agora, para você fazer eu vou mostrar aqui um exemplo de memorial descritivo, porque o memorial descritivo, pessoal, assim, em tese, deixa eu pegar aqui um projeto. Ó, vou pegar esse projeto aqui, é de um cliente. Tem dois tipos de memorial aqui. Como é um cliente industrial, eu tenho um projeto da rede de distribuição, né? Ou seja, do transformador que vai chegar que vai energizar o cliente, né? Esse cliente aqui é da JC Distribuição e tem o memorial descritivo também da subestação, né? Da instalação. Então, esse relatório, ele é uma mistura de memorial descritivo com relatório técnico. Como assim, professor? Lá na folha não está dizendo que ele quer que você coloque o objetivo, as normas aplicáveis, a descrição da instalação elétrica, as não conformidades que porventura você encontrou, mas é na instalação elétrica da sua residência, viu?
Pode ser que sua instalação elétrica esteja ok e você vai falar, ó, se não tiver não conformidades, essa residência, essa unidade consumidora, ela está em perfeito estado, em conformidade com a NBR 5410, com a NR10, por exemplo, tá bom? A ideia é essa. Então, ela é uma mistura de memorial descritivo com parecer técnico. Eu vou pegar o memorial descritivo aqui. Eu fiz um compilado aqui, pessoal. Depois eu vou mostrar esse compilado aqui para vocês. Ó. Esse é o memorial descritivo. É, deixa eu pegar, abrir uma planta aqui. Peguei aqui desse cliente, que é um projeto bem antigo aí que eu participei. Isso aqui, ó, é a planta baixa aqui do geral, né? Dessa empresa que é a JC Distribuição, tá? Então aqui mostra a entrada, tem várias pranchas aqui, viu, pessoal? Não é apenas essa. Essa daqui é da entrada geral, né? Mostrando aqui, ó, que vem o diagrama unifilar, né? Vem lá da média tensão, da 13,8. Inclusive tem até configuração aqui, ó, classe de tensão, o elo fusível que vai compor a chave fusível, a corrente nominal, a capacidade de interrupção assimétrica, né? Você tem o curto-circuito simétrico e o curto-circuito assimétrico. Se aqui fosse um curso de engenharia elétrica, a gente ia entrar mais nesse assunto aí, tá? Mas, em suma, essa capacidade de interrupção assimétrica aqui, por exemplo, é porque a tensão e a corrente elétrica em um circuito igual o nosso aí do sistema elétrico de potência, que ele é alternado, ela é uma onda, né? Uma onda senoidal, né? A forma matemática. Então, quando dá um curto-circuito, existe no transitório, no início do curto-circuito, uma componente simétrica que ela é semelhante, só que ela é de um tamanho maior, né, do que a senoidal da corrente, né? Ou seja, ela é bem é, do nível de curto-circuito, né? Tipo, sei lá, 90 vezes o valor da nominal, por exemplo, né? Daí, nesse curto-circuito tem uma componente simétrica e uma componente assimétrica. Daí, o para-raio de redes, né? Que na verdade é um supressor de surto. Ele fica lá no transformador, né? Você tem esse para-raio de redes, que ele é um supressor de surto, e depois lá no quadro de distribuição, na parte aqui de baixa tensão, até aqui, ó, onde está em triângulo aqui, é média tensão, né? O 13, famoso 13,8, né? Uma fase aproximadamente 7.900 volts, né? Duas fases, que é a tensão de linha, né? O 13,8. Sempre assim, a configuração de um sistema, né? Sempre ele mostra a tensão bifásica, que é a tensão de linha, e depois a tensão monofásica, tá? Aí nesse caso aqui, se eu não me engano, era lá do Marabá, essa unidade aqui, ela é 127 volts na baixa tensão, tá? Então eu tenho 13,8 até aqui, eu tenho um para-raio de redes que protege, né, dessas componentes assimétricas e simétricas. Na verdade, o para-raio de rede é um supressor de surto. Você vai ter do lado da baixa tensão, lá no quadro de distribuição, também um DPS aqui, ó, que ele é do mesmo jeito que, né, ele funciona como uma chave normalmente aberta quando ele está com nível de tensão adequado. Por exemplo, por fase, né? 7.000 no lado da média tensão, né? 7.965 volts, do lado da baixa. Se for 220 volts até 240. Beleza? É, ele é
Ele, na verdade, é um resistor logarítmico, ele é não linear, né? Daí, quando há elevação de tensão, ele diminui a resistência dele para próxima de zero e fecha o circuito. Ou seja, em vez do surto atravessar o enrolamento do transformador e se propagar para baixa tensão, quando ele funciona aqui, né, ele já desvia esse surto para a Terra, dissipando o curto-circuito, né, tanto o simétrico quanto o assimétrico. E se ele se propagar para baixa tensão, o DPS aqui, né, que também é um para-raio, né? O pessoal chama de para-raio, mas na verdade ele não é um captor, ele é um supressor de surto. Ele vai só desviar o nível de tensão mais alto para o sistema de aterramento e lá ele vai se dissipar, protegendo o restante da edificação, né? Então, esse é um exemplo aqui de um projeto elétrico industrial e esse resumo aqui, ó, da entrada, né, da demanda, ó, ele tem uma demanda total, ó, de 298,6 kVA. O transformador escolhido foi um transformador de 300, ou seja, ele vai, e na época eles utilizavam 100%, né, dessa empresa aqui da JC Distribuição, né, tem aqui em Goiânia também. E daí, ó, desse resumo, né, do que ele tem de entrada, do que ele tem de proteções, carga, você vai colocar no memorial descritivo. Então, desse projeto aqui, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele elabora o memorial, que é esse documento aqui, ó, da direita aqui, ó. Na época eu fiz aí pela Múltipla Engenharia, empresa aí de um colega aí, fez faculdade aí comigo. Então, memorial descritivo, pessoal, ele tem, esse aqui ele também faz parte esse memorial aqui, ele tem uma automatização que faz parte de um programa que chama Proelétrica, né? É o CAD Proelétrica. Então, ele se instala dentro do AutoCAD e ele tem ferramentas que ajudam o profissional aí, o eletrotécnico, o engenheiro, a elaborar um projeto, né? Projeto elétrico. Então, ó, aqui tem sumário. Nesse caso de vocês aqui, é um memorial descritivo bem simples, viu? Aí geralmente você coloca os dados da instalação, né? A composição de projeto. Na época era ainda as Centrais Elétricas do Pará, né? Atualmente lá do Marabá, né? Pará é a Equatorial também, né? Assim como é atualmente aqui em Goiás. Aqui, ó, tem uma parte que fala, ó, normas técnicas, ó, aí. A NBR aplicáveis, né? Que você coloca no item 2 aqui, ó. A NBR 5410, a NR10. Nesse caso, que era a concessionária Celpa, você utiliza, né? Na época utilizava a NT 02. A NT 02 é a antiga nossa aqui, que era da Celg. Inclusive, a Enel continuou utilizando, né? Inclusive, também a Equatorial, até pouco tempo, ainda utilizava esse documento. Por isso que no site lá estava indisponível temporariamente. Ainda bem que eu tenho uma cópia aqui, né? Então, a NTD 02, que é baseada na 5410 também, né? Ó, fornecimento de energia elétrica em tensão primária. Então, essa daqui era a antiga NTD 06 nossa aqui, né? Ó, a 03 é a antiga 04 nossa aqui, ó, fornecimento de energia elétrica a edificações de uso coletivo. Montagem, como eu instalei uma subestação, né, fiz o projeto não só elétrico de baixa tensão quanto o de média tensão, né, o transformador de 300 chegando, utilizou essa norma também, a NTD 011 da época, que era da CELPA aqui, a 14 e a 15 dela, tá bom? A descrição do projeto, ó, tá vendo que é bem simples, ó, o presente projeto elétrica destinado à implantação de uma rede de distribuição rural, nesse caso, ela fica na zona rural.
lá do Marabá, de energia para atender uma subestação de 300 kVA em Marabá, Pará. Tem como finalidade a construção de 60 metros de rede convencional para a instalação de um transformador de 300 kVA. Então, aí você tem aqui característica da entrada do serviço, né, que é um poste de 11 metros, né, barra 1000 decanewtons aí, né, não é torque, não. Tem a ver com torque, né, mas é a carga que ele suporta aí. Da subestação, conforme estabelecido padrão da CELPA, né, no caso nosso aqui seria o da Equatorial Goiás, né, você tem que falar Equatorial Goiás, viu? Porque senão pode ser Equatorial Pará, pode ser qualquer outra região. Características elétricas, aqui no caso tem um transformador de entrada, olha, atendimento em tensão primária 13,8, tá vendo? Ó, os par-raios que foram utilizados, a chave fusível, tá vendo que ele tá bem completo aqui, mas calma, eu estou mostrando como que é um para vocês, para a gente poder elaborar um que eu já tenho aqui, mais ou menos um. Eu até peguei umas fotos aqui que eu tirei, né, para montar um exemplo para vocês verem, né, como que vocês ter a ideia para criar ele, tá? Os condutores, ó, esse CA é alumínio com alma de aço, né? Que é para condutores tanto na parte do primário, né, da média tensão, quanto do secundário. É o cabo multiplexado, né? Olha, 3 de alumínio para alta tensão, 3 vezes 4, ou seja, 4 conjuntos aqui, né? É, 3 vezes, né? Ou seja, 12, né? De 185 milímetros. Provavelmente do secundário do transformador, eles estavam utilizando 2 a 2 cabos nas fases, né? Tem um cálculo lá da NBR 5410, uma tabela, que dependendo, né, da bitola do condutor fase, eu posso diminuir a bitola do neutro e a bitola da cordoária de aterramento também. Tubulação, aterramento, ó, as normas que foram utilizadas, até o quadro de carga, né? Ele foi colocado aqui, ó, o cálculo de demanda. Tá vendo que é um memorial descritivo assim bem detalhado, né, em conformidade com o projeto aqui, ó. Esse quadro ele foi colocado aqui, né? A queda de tensão também. Ó, a queda de tensão, ó, deu 6,86, ou seja, 87, né? Deu no limiar. A queda de tensão da subestação até o circuito mais crítico, né? Ou seja, o maior potência, ela tem que dar pela norma, até hoje é assim, né? Até 7%. Se fosse uma instalação em que não tem um transformador igual esse aqui próprio, né? Ou seja, ela vem direto da baixa tensão, seja da medição para o circuito mais crítico, aí a queda de tensão ela tem que ser menor, né? A diminuição tem que ser de 5%. Então, basicamente, o memorial descritivo é isso, pessoal. Vocês colocar o objetivo, para que ele serve, né? Quais que as normas que você está utilizando nesse memorial, uma descrição breve das instalações elétricas, a não conformidades que você encontrou, eu vou dar um exemplo agora, as melhorias, né? Ou seja, para você dirimir, ou seja, diminuir ou até anular essas não conformidades que você encontrou e as considerações finais aqui, né? E no caso aqui, ó, por exemplo, esse aqui da, da JC Distribuição, né? Eles colocaram aqui, ó, a empresa ou profissional que for executar as obras relativas a esse projeto deverá executá-las por completo, né? O engenheiro autor do projeto não se responsabiliza, isso aqui é importante, por isso que eu até coloquei, ó, por quaisquer danos que possam vir a acontecer pelo mau uso das instalações elétricas. Por exemplo, essa instalação elétrica aqui, e isso na época, infelizmente, aconteceu. É um transformador, né, que ele pega 13,8. Vou até sair daqui. No primário, ele é 13,8 e no secundário, tá vendo aqui, ó, que tá 220 em estrela, né? O primário é 3,8 e em estrela aqui, ó, é
220-110. Ele quer dizer que a tensão de linha, ou seja, a tensão entre fase A e B do secundário, ela é 220, ou seja, por fase ele tem o famoso 110 volts, que na verdade é 127 volts, né? Tem uma variação ali, né? Se você pegar 127 vezes raiz quadrada de 3, você vai encontrar praticamente 220 volts, né? Então, qual que foi o erro deles? Eles instalaram essa, né, fizeram essa instalação aqui como se fosse, em vez de 110, né, 220 volts, né? E aconteceu, né, dano ao transformador. Aí tiveram que, quem estava instalando, né? Tiveram que acionar a empresa que forneceu o transformador. Deu um certo problema que a pessoa que foi contratada, né? Inclusive, depois ela teve que ser demitida, né? Porque não foi uma boa prática profissional que ele utilizou, né? Que culminou na queima do transformador e no prejuízo, né? Não só da empresa a qual eu estava prestando serviço, né? Qual eu trabalhava, mas do cliente, né? No caso aqui da JC Distribuição. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, como que vocês vão fazer. Deixa eu ir bem aqui nas minhas análises aqui, ó. Atividade, tá aqui, análise. Que eu fiz aqui, pessoal? Eu elaborei uma aqui para servir de exemplo para vocês, ó. Vamos analisar junto aqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui, que aí vai ficar melhor. Então, ó, eu aconselho vocês a colocar um texto parecido com esse. Eu peguei aqui uma instalação, vamos dizer aqui genérica, né? E utilizei para fazer esse memorial aqui, né? O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar as características construtivas do ramal de entrada urbana em baixa tensão, né? Um ramal aéreo com carga de 11,2 kW, né? Em uma medição trifásica categoria M3, conforme a Equatorial Distribuição Goiás. Deixa eu ver se. É... E foi essa norma que eu utilizei, ó. Não, foi a NT 001. Deixa eu pôr ela aqui de lado aqui, ó. Vou abaixar aqui a porcentagem. Deixa eu ir lá na. Porque na primeira vez que eu elaborei aqui, eu utilizei a NTC 04. Só que como ela tá antiga, pessoal, aí eu tive que utilizar uma mais atualizada, tá? Deixa eu ver planos. Eu acho que ela tá em outra pasta aqui, eu tenho. Foi 002, 005. Deixa eu ver rapidão aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tomara que ela esteja disponível aqui. Ótimo, graças a Deus ela está disponível aqui, pessoal. Foi essa que eu utilizei, tá? Vou até aproveitar e baixar ela aqui, já deixar ela disponível para gente aqui.
Então, eu utilizei a 001. Como é que eu classifiquei esse M3 aqui? M quer dizer monofásico e o 3 é o nível de carga que ela suporta. No caso, eu especifiquei o 11.2. Eu não sei qual que é o da residência de vocês. Vocês vão ter que dar uma verificada. Mas para não ficar perdido aí, pessoal, eu utilizei a tabela. Deixa eu ver se eu coloquei a tabela aqui. Tabela 1, página 33. Eu até deixei a página. Aqui, ó, na página 33 de 104 da Equatorial aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que tem aqui, ó, tabela 1, ó, dimensionamento do ramal de ligação de entrada, né? Pode ser aéreo, pode ser subterrâneo, geralmente aéreo, ó, das instalações em 220 volts, barra 380. 220 quer dizer que é a tensão monofásica, 380 que é a tensão de linha, né? A tensão entre duas fases. 220 vezes raiz quadrada de 3, né? Se você fizer a conta aqui, ó, 200, 220 vezes raiz quadrada de 3 vai dar aproximadamente 380. Aí, se você pegar os 380 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 650 e alguma coisa. Praticamente, nos cálculos aí de projeto elétrico, a gente utiliza 660. Se for um circuito trifásico, eu tenho que utilizar 380, onde é monofásico 220, eu tenho que utilizar a tensão 380, raiz de 3, para fazer o cálculo. Aproveitar até que o projeto está aberto aqui, ó. Para eu achar essa corrente aqui, deixa eu ver se ela está colocada aqui. Ela não está colocada aqui no cálculo, não, né? Por exemplo, eu tenho uma demanda, ó, de é, 298,6 kVA. Eu teria que pegar, lembra lá que a lei das potências, né? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Então, para eu saber a corrente total, né, eu tenho que pegar essa potência e dividir pela tensão trifásica. Aí eu teria que dividir essa tensão aqui, ó, para eu achar a corrente total desse circuito, para ele utilizando essa carga, eu tenho que dividir por 380 raiz de 3, que é esse valor aqui. Geralmente a gente coloca 660. Se você dividir só por 380, você está dividindo por uma corrente bifásica, viu? E não uma corrente trifásica. É esse erro que muito projetista faz quando faz o projeto, né, na mão, sem utilizar um programa, né, ou uma planilha específica, né? Então, se você pegando aqui, ó, considerando que é K, né, vezes 10 a terceira, 298,6 vezes 10 elevado à terceira, dividido, né, potência, tensão vezes a corrente. Então, a tensão, para você saber a corrente, né? Vai ser a potência dividido pela tensão, né? Tensão é qual? É monofásico 220, né? Então, vai dividir por 380 raiz de 3. Aí, a corrente deu aproximadamente 453 amperes. Aí, quando você for na NT, acho que é a NT 0005, né? Você vai ter uma tabela. Eu vou pegar a norma antiga aqui, ó, a NTC 05, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. É porque eu não lembro de cabeça qual que é a tabela da norma da Equatorial. Vocês me desculpem, eu vou utilizar essa aqui que eu já sei. É a tabela 3, eu acho. Não, tabela 1 mesmo, ó. Não deu 400, cadê? Deu 453. Lembrando que deu um transformador de 300, viu, pessoal? Porque lá a tensão, a corrente não vai dar essa daqui, não.
A corrente desse projeto ela dá diferente porque ela é 127 volts, né? Então, é 220 raiz de 3 que no final das contas vai dar 380. Daquele projeto, por atenção, né, ser 127 volts monofásico, 220 bifásico e 380 trifásico, a corrente vai dar outro valor, tá? Aí se fosse 220, ó, a carga total, potência total dividido pela tensão trifásica para nossa região dá essa corrente aqui, ó. Aí você olha aqui, ó, pela carga aqui, daria um transformador de 300, né? Olha só que a especificação do de 300. O de 300 utiliza geralmente um transformador de 500, né? Um disjuntor trifásico de 500, né? E faz total sentido, né? Também lá para a corrente que da monofásico 127, né? 127, que aí daria os 380 trifásico, né? Daria uma corrente aqui maior, né? Sempre no do 127 a corrente é maior, né? A gente pensa que a tensão maior vai dar uma corrente maior, mas na verdade dá o contrário. Quanto maior a tensão, né? Não só é, no circuito secundário, mas no circuito primário, né? Menor vai ser a corrente elétrica que vai fluir nele, né? Então faz todo sentido, ó, para transformadores de 300, nosso aqui, né, Goiás aqui, um disjuntor de 500, aí eu posso utilizar, ó, dois condutores por fase de 240 ou três de 150, se for o PVC 70, se for o XLPE, né, o 06 a 1 kV, ó, 2 de 85 por fase ou 3 de 120 por fase, tá? Aí modifica totalmente. Então, essa carga aqui, pessoal, eu tirei, né? Agora voltando aqui, né, para esse residencial aqui, ó. Eu tirei daqui, ó. Foi um, ó, M3, né, de 11.200 seria um disjuntor monofásico. Eu nem sei se eu coloquei aqui, né? Não coloquei. Eu deveria colocar, né? Em conformidade com a equatorial distribuição, né? O M3, por que que eu chamei ele de M3? Vocês estão vendo que tem o monofásico que tem a carga até de 4.000 watts, tem o mono, que é o 25, né? Um disjuntor monofásico de 25, tem o com a carga até 8.000 watts, que é um disjuntor monofásico de 40, que eu chamaria de M2, né? Então, esse aqui é o monofásico 1, monofásico 2, e o M3, né, que é de 8 até 12 quilowatts, que está dentro desse range aqui, ó. Essa instalação tem carga instalada de 11,2 quilowatts. Então, um disjuntor, né? Eu até coloquei aqui, ó. Disjuntor monofásico de 63 amperes, né? Então, o objetivo você só coloca, ó, memorial descritivo, tem o objetivo de especificar a característica construtiva do ramal de entrada, né? Em baixa tensão aéreo, com carga de 11,2. Essa aqui foi a carga que eu criei. Vocês vão procurar nessa tabela a carga de vocês aí, né? Se é M1, se é M2 ou se é M3, tá bom? Uma medição trifásica, categoria M3, conforme equatorial distribuição, né? E a norma que eu segui foi essa aqui, ó, normas aplicáveis, né? Utilizei a 5410, que a gente sempre utiliza, a NR10 também, que é a segurança e instalações, e a norma específica, no caso desse projeto, que é o da minha residência, né? A NT01 da Equatorial. Até coloquei a tabela aqui, beleza. Tirei essas fotos aqui, né? Ó, descrição da instalação elétrica. A instalação da residência monofásica, né? Aí eu já especifiquei aqui, ó, entre 8 e 12, tem um ramal aéreo com disjuntor geral monofásico de 63, carga instalada de 11,2. Daí eu encontrei não conformidades, que foi a tomada do chuveiro, ela torrou aqui, né? Ela também não está em conformidade, né? Que ela tem que ser não pode ser conector macho e fêmea, ela tem que ser o conector Sindel, né? Aquele conector blindado, né? Então, ó, eu falei que encontrei, né? A instalação com tipo macho e fêmea,
E daí que tem que utilizar conector Sindon. As melhorias, né? Trocar o disjuntor de 20 amperes, eu fiz de conta que tinha um disjuntor de 20, né? Infelizmente não achei um disjuntor de 20 para eu tirar a foto, né? Numa instalação. É, Daí eu expliquei, né, que lá na NBR 5410 você tem que ter uma folga, né? Você não pode utilizar a potência máxima desse chuveiro, vai dar 20 amperes de corrente, né? Então eu tenho que utilizar um disjuntor com a corrente acima desse, né? Ou seja, 5 amperes a mais, é de 3 a 5 amperes. Ela recomenda, então você coloca 5 amperes a mais. Foi o que eu expliquei aqui, ó, um disjuntor de 25 amperes, em vez de um de 20. Se eu utilizar um de 20 para essa carga desse chuveiro, ele queima. Aí melhorias, né? Coloquei para trocar o chuveiro do de 20 para o chuveiro de 25, beleza? E considerações finais, não. O engenheiro, aí você coloca o eletrotécnico, autor do projeto, não se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir a acontecer pelo mau uso das instalações elétricas, bem como por pessoas não capacitadas. Quando eu falo não capacitada, é você utilizar aquele eletricista que ele não tem o certificado de capacitação. Aqui que no Senai nós chamamos de aperfeiçoamento. Ah, não, é qualificação, desculpa. O eletricista de redes, né, que é aquele eletricista que cuida dos postes, o eletricista predial, o eletricista industrial, né, no jargão do CREA é chamado de curso de capacitação. Aqui, né, é chamado de curso de qualificação, né? Mas o sentido é o mesmo, ou seja, ele não teve um profissional, né, e uma instituição de ensino que ministrou esse curso e gerou um certificado comprovando que ele é pelo menos eletricista, né? Ou seja, um profissional que não tem a qualificação, né, não tem a habilitação técnica para tal, né? Aí já a habilitação técnica é o nosso nível aqui, né? O nível de vocês daqui uns dias, né? O de eletrotécnico e o meu nível aqui de engenheiro eletricista. Toda e qualquer alteração referente a esse projeto elétrico somente poderá ser feita mediante a aprovação do autor do projeto, né? Nada de, né? Você entrega um projeto, né? Entrega uma prancha dessa aqui, por exemplo, né? E daí o pseudo-eletricista, né? Vai lá e faz do jeito da cabeça dele. Desenha, já cansei de ver em obra aí, né? Não estou dizendo que é errado, mas você não pode simplesmente desenhar um diagrama unifilar, né? Chamar o Chico Xavier, desenhar um diagrama unifilar lá da sua cabeça sem analisar nada e executar ele. Eu já vi muito eletricista e o pior que ele tinha, né? Esse eletricista tinha um curso de capacitação de eletricista, né? Eles simplesmente fizeram um diagrama unifilar na parede e aplicaram ele na instalação. Eu falei, por que que você não aplicou o do projeto aqui, não? Não, porque estava difícil de entender. Juro para vocês, difícil de entender, né? Então, tá difícil, né? Eu expliquei para eles lá, né, que não deveriam fazer, né, o projeto daquele jeito. Então, infelizmente, vocês vão encontrar, né, profissionais que vão agir dessa forma aí. Então, você já coloca no memorial descritivo, ó, se tiver uma coisa diferente do meu projeto, por exemplo, você faz um quadro, né, de equilíbrio de carga, tem que seguir esse quadro de equilíbrio de carga. Se não seguir, né, você não aprova, então você tem que colocar nas considerações final. Essa última que é muito importante, ó, qualquer alteração em relação ao projeto e ou emprego de material inexistente na praça só será permitida após consulta da autora do projeto, principalmente se for uma licitação aí, né? Sob pena de possíveis danos às instalações e, portanto, nenhuma responsabilidade por parte dele. Então, nessas considerações finais aqui, é bom você colocar essas três frases aqui, né, para você se salvaguardar, né, nesse documento. Lembrando que esse documento aqui de memorial descritivo, ele está consignado a você fazer um registro, né, de responsabilidade técnica, no caso aí do eletrotécnico, e do engenheiro fazer uma RT, né, registrar uma RT aí do seu conselho de classe, tá bom? Então é isso, pessoal. Desculpa ter passado 3 minutos aí do tempo.
Mas eu julgo que foi necessário aí para a gente finalizar a análise da primeira atividade, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Parar aqui a gravação nossa.